quando se fala em diesel. Agora, Edupan, se prepara para a polêmica. Diga lá. Vou chamar o Hugo Lobão, porque o Mineirão apresentou os dados de 2022 e agora há pouco o Fabrício Calazans falou do Atlético não poder jogar no Mineirão por causa de show. A gente pode não ter aí a primeira decisão do Campeonato Mineiro por causa de show no Mineirão. Então vamos saber dos números do Mineirão com o Hugo Lobão. Boa noite, Hugo. Boa noite para você também, Léo. Acompanhamos hoje a apresentação de alguns dados interessantes do Mineirão. Falando primeiro de alguns números, o estádio teve arrecadação recorde em 2022. A gente não teve acesso a esse valor absoluto, mas ele é 60% maior em relação a 2019, a melhor marca até então. O interessante é que 80% desse valor vem de jogos de futebol e apenas 20% dos eventos culturais e empresariais. Mesmo assim, o Mineirão vai deixar de receber alguns jogos importantes por conta de shows. O primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro, por exemplo, não poderá acontecer no Gigante da Pampulha. Na mesma data, o cantor sertanejo Gustavo Lima vai fazer um show no gramado do estádio. Ao longo da apresentação longa no Mineirão, Samuel Lloyd, gestor do estádio, disse várias vezes que a prioridade do Gigante da Pampulha é receber o futebol. Segundo ele, o conflito de datas acontece pela demora na divulgação do calendário do futebol brasileiro, já que os produtores culturais fazem as reservas com maior antecedência. Valeu, Hugo. Olha, Edu Panzi, eu entendo perfeitamente que o Mineirão não seja exclusivamente do futebol. A Minas Arena não pode depender apenas do futebol. Mas há algum tempo me parece que o Mineirão já fez uma escolha também, que entre futebol e shows e tudo, e por mais que seja sempre falado que o futebol seja mais rentável, os shows estão saindo na frente. Daí, não sei se tanto pela escolha do Mineirão, mas por causa do calendário, como citou o Hugo. Agora, está chegando o momento em que é preciso se definir. Porque tem algumas datas, gente, que claramente a gente sabe que vai ter jogo de futebol. E se o Mineirão está marcando grandes shows, e eu repito, o Mineirão pode fazer isso porque ele tem lá uma gestão que precisa fazer dinheiro. Agora, precisa resolver. Qual vai ser a prioridade? Vai ser o futebol ou vai ser uma casa de show, Edu Panzi? Ô, Léo, é uma pena, né? Mas aqui, não dá pra gente apontar o dedo pro Mineirão e dizer que a culpa é só dele, né? O Globão trouxe a informação aí que os produtores dos shows, eles marcam com muita antecedência os shows. E, lamentavelmente, o nosso futebol é uma várzea. O futebol brasileiro é uma várzea. Léo, o Campeonato Mineiro está começando com um time a menos. O Campeonato Mineiro vai começar com asterisco na tabela. A gente não sabe se o Campeonato Mineiro vai terminar com o número de equipes que deveria. A gente não sabe se Ipatinga ou Betim vão disputar o módulo 1 do Campeonato Mineiro há 2 dias do início da competição. Se isso está acontecendo agora, imagina o Mineirão olhando e falando, gente, que dia que vocês vão marcar a final do campeonato? Eu preciso saber, não sei. Que dia que vocês vão marcar a semifinal? Parece a segunda partida da semifinal também não vai poder acontecer no Mineirão. Não sei. O Mineirão precisa decidir. É assim o Mineirão, é assim o estádio do Palmeiras, é assim o Morumbi. Eles precisam definir as datas para os eventos culturais e o futebol brasileiro não ata nem desata. Como que a gente vai vender, Léo, um campeonato estadual que o torcedor já está largando a mão, dizendo para o torcedor que a gente não sabe se um time que tinha que participar vai participar, a gente não sabe qual time vai participar, a tabela já começa com asterisco, um monte de gente devendo o jogo, vai encavalar. E pior, a final do Campeonato Mineiro não vai poder ser no maior palco do futebol mineiro. Por culpa do Mineirão? Não. A culpa é da organização do Campeonato Mineiro. E a organização é a Federação Mineira e os clubes, os principais interessados. O torcedor, aos poucos, ele vai largando. Eu concordo em quase tudo, Du. Quase tudo. Mas a Libertadores não é a Federação Mineira que faz. E o Atlético não poder jogar um jogo de Libertadores no Mineirão é surreal, cara. É surreal, sabe? O Mineirão, eu repito, eu entendo o argumento do Edu Panzi. Os shows têm que acontecer, porque ao mesmo tempo que a gente fica aqui falando da boleirada, defendendo que os jogos sejam no Mineirão, quantas mil pessoas se divertem nos shows que acontecem lá, né? O Mineirão, ele já não é mais apenas um estádio de futebol. Eu entendo isso. Mas eu acho que é preciso ter conversas ou ser um pouco mais maleável com essas datas de show e tudo. Porque, cara, tá ficando marcado por grandes shows e não por grandes jogos, pô. Léo, o Mineirão não sabe nem se o Atlético vai pra fase de grupos da Libertadores. O Mineirão, ele não pode deixar uma data vaga, perder ali milhões,
por supostamente determinado time jogar. Então o Mineirão hoje é uma casa de show que faz futebol de vez em quando. O Mineirão hoje é uma arena multiuso. E o futebol precisa se adaptar a isso. Futebol brasileiro, futebol mineiro, futebol sul-americano, as grandes arenas hoje são multiuso. Ou você planeja os seus campeonatos da maneira como deve ser, ou você vai perder para os eventos culturais, porque eles se planejam. As grandes arenas, elas não podem perder dinheiro por suposto jogo em data tal. Imagina se o Atlético não vai à fase de grupos. Aí o Mineirão perdeu milhões porque supostamente o Atlético queria. Imagina se o Mineirão larga todos os domingos de abril em aberto por causa de futebol. E aí vem o jogo e não traz a renda que um evento cultural traria. Ele não pode trabalhar com si. Ele tem que trabalhar com certeza. E, lamentavelmente, o futebol brasileiro não tem certeza de nada. A gente não sabe se Betim ou Ipatinga vão participar de um campeonato que começa daqui 2 dias. Você não está errado, mas eu continuo com o meu argumento. O Cruzeiro está querendo um estádio. O Cruzeiro quer jogar no Mineirão. Aí estão nessa de negociar de lá e para cá, de cá para lá. Aí o Cruzeiro fica sabendo que, por exemplo, se der a lógica, que para mim seria uma lógica, o Atlético ser o primeiro na fase de classificação, o Cruzeiro o segundo, o América Cruzeiro é o segundo, primeira semifinal, mando do Cruzeiro, ele não pode jogar com o Galo do Mineirão. Eu sei que eu vou tomar uma porrada de tudo quanto é lado, sabe por quê? Porque ninguém torce pro estádio, não, torce pro Cruzeiro e pro Atlético. Mas o futebol brasileiro tá errado. Mas a sua análise não está errada. O que eu tô falando é que eu acho que é preciso ter uma sintonia melhor, é preciso ter mais conversa e ser um pouco mais maleável, cara. Porque não adianta, o calendário do Campeonato Mineiro não vai sair 10 meses antes do campeonato começar. E os caras marcam show para o ano que vem, isso e aquilo. Então, é preciso resolver, gente, sem brincadeira, qual é a prioridade? E aí, eu não estou aqui culpando o Mineirão, ou o Galo, ou o Cruzeiro, mas coloque uma prioridade. Porque não adianta, porque você vai perder grandes jogos sem poder ter no maior estádio de Minas Gerais. Daqui a pouco o Atlético vai ter na MRV. Beleza, o Galo está com o problema resolvido. Mas e o Cruzeiro? Como é que o Cruzeiro fica nessa com o Mineirão tendo show um monte de vezes no final de semana? Bicho pega, né, turma? Olha só, 6h34, vou tomar uma água com o Edu aqui e a gente volta já já.